Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo e a vocês que estão aqui. Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe suas famílias e que Deus os proteja sempre de todo mal. E desejo que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Nós, às terças-feiras, nós nos reunimos, como sempre fazemos, para meditarmos na palavra de Deus. E eu espero que nesta noite Deus possa dar uma palavra específica ao seu coração, às suas necessidades espirituais, a fim de que você possa amar mais a Deus, respeitá-lo e servi-lo de coração. Eu gostaria agora de orar. Eu acho que a gente vai ter problemas com esse microfone, porque a minha jaqueta está encobrindo o cabo da antena, o outro está arrumando, então vamos ter paciência. Tudo que é eletrônica, elétrica, mecânica, de vez em quando dá uns pepinos, mas tudo bem. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, Pai, sobre nossas vidas. Senhor Deus, Tu sabes o quanto nós Te amamos, o quanto Te queremos bem. E a nossa declaração é que Tu és nosso único e verdadeiro Deus. Mas queremos mais que isto. Queremos a Tua companhia. Queremos ser Teus amigos, a fim de que o Senhor nos revele os Teus planos a cada instante e nos ensine a viver neste tempo tão caótico, onde o mal reverbera, a maldade, a violência, a corrupção, a mentira, e que nós possamos, Senhor, viver ao lado da verdade, mergulhados nela, para que nós possamos Te agradar. Ensina-nos, Pai, o caminho do prazer em Ti. Ensina-nos, Senhor, o caminho para o Teu coração, para que nossas almas se fartem da Tua presença gloriosa. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor, pois sem o Teu poder nós não somos nada. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Enche as nossas vidas, Senhor, por meio das Tuas ações e do nosso esforço em conhecê-lo cada vez mais por meio da Tua palavra. Senhor Deus, livra-nos, Senhor, de comentários injustos, de opiniões pessoais, e que nós possamos sobreviver neste momento, apoiados sobre a Tua verdade. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos do mal, ensina-nos os Teus pensamentos e caminhos elevados, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, porque esses dois versos declaram a razão de nós estudarmos, meditarmos na Bíblia Sagrada. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nós usamos a nova tradução da linguagem de hoje, não porque ela seja a melhor tradução, porque não é, mas é a mais compreensível, entre outras que estão surgindo no mercado da Bíblia. A linguagem nos auxilia muito
e nos faz enxergar melhor o texto bíblico. Então, o que na verdade, eu ia falar uma coisa, e hoje, ao acordar, eu comecei a meditar, e de repente veio outra coisa no meu coração, e fui estudando e pensando. Então vou dividir em duas etapas: a rocha e as pedras. A rocha e as pedras. E o texto que eu quero usar como base está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Vamos ler juntos? Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Veja bem, quando você lê este texto, você repara o quê? Que Jesus está falando com uma pessoa, no caso, Pedro. Mas ele está declarando uma verdade, uma ação futura. Eu construirei o quê? A minha igreja sobre algo, sobre uma pedra. Muito bem, sobre a pedra, esta pedra. Então, veja bem, ele está usando aí um pronome demonstrativo. Ele está dizendo esta pedra, correto? Esta pedra. Isto é muito importante. E então ele declara o seguinte: e nem a morte poderá vencê-la. Isto é uma verdade. Tá? O submundo, tá? O mundo invisível do mal, não pode vencer a igreja. A igreja sempre subsistirá. Mas o problema está em definirmos, em entendermos o que é igreja. E quem são aqueles que fazem parte dela? Quem são as pessoas que Satanás e o mundo não pode perverter? Que destruição é essa que ele planeja? Correto? Uma série de questionamentos vem à mente e nós precisamos pensar. Então, domingo passado, eu estava compartilhando com vocês, e na mensagem eu declarei o seguinte, que nós temos uma batalha. E se você olhar bem para este texto, você perceberá que existe uma guerra aí. Quando Jesus declara no final, nem a morte poderá vencê-la, então existe a tentativa de algo. Existe a tentativa de alguém ou de alguma coisa contra outra coisa, que é a morte contra a igreja. Mas Jesus já declarou que a morte não vencerá a sua igreja, tá? Então existe uma batalha. Agora, no domingo passado eu falei que esta batalha é uma batalha entre o bem e o mal, entre a verdade divina e a mentira satânica, entre o que é celestial e o que é terreno. Eu disse também que essa batalha, essa luta, esta guerra é nossa e não do céu. O céu não precisa lutar contra Satanás, porque segundo a justiça divina, ele já está condenado. O céu já venceu Satanás. Ele está condenado
ao inferno, assim como os seus demônios. Uma terça parte do céu caiu de lá com ele, acreditou nas suas mentiras. Veja, os anjos também têm a capacidade de pecar. E eles acreditaram em Satanás. E por serem criaturas espirituais, não possuem alma, eles não têm a possibilidade do arrependimento. Eles não têm a possibilidade de retornarem para Deus. Eu não sei quantos de vocês assistiram aquele filme Noé. Alguém assistiu aí? Então você percebe que no final do filme, Satanás, ele volta para Deus como filho. Mas isso é impossível, isso é antibíblico, porque ele já recebeu a sua sentença eterna. Mas ainda Deus permite que ele haja, porque ele foi lançado para um local chamado abismo, que antes da criação do homem, esse abismo é este planeta, o planeta Terra. Eu penso assim. Então, lá no céu, ele criou uma rebelião. Uma terça parte dos anjos acreditou nele, e todos eles foram vencidos, derrotados, julgados e já condenados. Agora, sobre a terra, e inclusive, antes que eu me esqueça, eu enviei as minhas notas a vocês com uma série de referências. E vocês que nos assistem, se vocês querem receber essas notas antecipadamente, é só você clicar no link abaixo do vídeo, e se você tem o Telegram, o app do Telegram no seu smartphone, no seu celular, é só clicar ali e você é direcionado ao nosso canal no Telegram e simplesmente já está inscrito. E lá você tem as minhas notas. Só peço um favor, como eu envio antecipadamente, pode acontecer de haver alguns erros gramaticais, falta de palavra e concordância. E isso tudo depois vai ser corrigido. E no nosso site você pode baixar o texto e apostilas, vídeos, áudios, podcasts, né? Então, é podcasts que fala. Depois de tanta confusão. Então, veja bem, você pode baixar tudo isso lá, e de graça. Tem livros que eu escrevi, tem uma meia dúzia lá, você pode baixar de graça. Eu penso que aquilo que Deus me deu de graça também eu devo oferecer. Então, no céu, Satanás foi derrotado por Deus. Na terra, ele a dominava, porém, dentro de um estado caótico, numa escuridão terrível, Deus criou o Éden, Deus criou o homem, e Deus deu aquela área do Éden para o homem. O homem deveria expandir o Éden, correto? Ele deveria plantar, cuidar, ter filhos. Deus deu a Adão Eva, e demograficamente o Éden se expandiria, e também a plantação, aquele jardim iria se expandir, crescer. Muito bem, Satanás, em conversa com Eva, disse: você está gostando daquela árvore, não é? Tem um fruto lá, muito bom. Eu vejo que você anda admirando aquilo. Mas Deus proibiu que nós comêssemos. Então ele diz: mas foi isso mesmo que Deus falou? Repare, com quem Deus havia falado?
para que não tocasse e não comesse no fruto? Foi com Eva ou foi com Adão? Foi com Adão. Então Eva ouviu esta mensagem de quem? De Adão. Então Adão era o pregador, o profeta para Eva. Ele recebeu a mensagem de Deus e passou para sua esposa. Deixou de ser verdade? Não. O que Satanás tentou fazer? Ele tentou fragmentar, ele tentou quebrar a mensagem de Deus na mente de Eva. Como ela não ouviu diretamente de Deus, mas ouviu de Adão, e como ela demonstrou uma emoção muito forte em relação ao fruto daquela árvore, um desejo, ele aproveitou toda esta situação e confundiu a sua mente. Então veja só, você está ouvindo alguém falar de Deus para você. No caso, sou eu, o Walter. Eu penso que recebi esta palavra diretamente de Deus, este ensinamento que eu vou compartilhar com vocês. E vocês o receberão através de mim. Porém, todos nós, seres humanos, estamos lidando com dois mundos: o céu e a terra. E cabe a nós trazermos o céu para a terra. Porém, todos nós temos desejos mundanos. E quando eu digo mundano, não estou me referindo a desejos imorais. Nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ter momentos felizes, nós queremos fazer amigos, nós queremos viajar, nós queremos celebrar o aniversário de filhos, de netos. Ou não é assim? Nós queremos comprar um outro veículo, uma casa, nós queremos um aumento de salário, nós temos muitos desejos. O problema é, eu ouço a palavra de Deus, sou confrontado com os meus desejos, e então vem uma influência, ou Satanás, seus demônios, ou agentes humanos a seu serviço. E o que eles fazem? Eles fragmentam a palavra de Deus. Eles dizem assim: não é bem assim, as coisas não são bem assim. Você não precisa ser fanático. Você não precisa andar dessa maneira. Você não precisa ser tão certinho. Você não precisa ser tão honesto. Você, de vez em quando, uma mentirinha não vai fazer mal nenhum. Uma escapadinha, um deslize não vai complicar a sua vida. Porém, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que realmente você cometerá pecados, eu cometerei erros, mas não escaparemos das consequências dos mesmos. Nós teremos que enfrentar as consequências que os nossos erros provocam. Se nós formos honestos e pedirmos perdão a Deus, Ele nos libertará. Porém, Ele jamais impedirá que soframos as consequências. E isso nós temos que arcar, nós temos que entender. Então, veja bem, nós temos uma luta constante entre o mal e o bem, entre o desejo por Deus e os nossos desejos. E nós temos um ser
invisível, que comanda a mente de muitas pessoas que o servem. Por quê? Não porque eles estão optando por Satanás. Alguns até têm medo dele, mas a maneira como vivem demonstra um amor intenso por ele, por incrível que pareça, sem conhecê-lo, porque eles vivem de modo indiferente a Deus. Deus não participa do cotidiano, das decisões. Deus não é convidado a estar presente nos momentos preciosos dessas pessoas. E eu estou me referindo agora a cristãos, pessoas que estão dentro da igreja, que só pensam em Deus nos momentos quando se reúnem dentro de um prédio. Mas nos outros momentos, eles estão longe de Deus. Eles assistem um filme e não avaliam as cenas de acordo com a palavra de Deus. Eles são incapazes de observar na mensagem que lhe está sendo dada, se aquilo é uma mentira, tá? Uma subversão, um engano, uma violência contra o céu. E nós simplesmente aceitamos aquilo e nos enamoramos e aquilo vai entrando. E a nossa mente vai se alimentando com lixo, porque nós não filtramos, nós não limpamos o nosso coração. E com o tempo vamos deixando de ver a Deus, porque Jesus foi claro: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus deu o exemplo, ele mostrava Deus em todas as coisas. E enquanto ele viveu aqui em forma humana, ele sofreu, lutou, e foi colocado numa cruz, pela violência humana, pela rejeição humana. E mesmo assim, ele disse: Pai, dá a estas pessoas o caminho do perdão, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem a quem estão servindo. O problema de eles não saberem a quem estavam servindo, não os colocava numa condição de inocentes perante Deus. É isso que você tem que entender. Eu já vi cristãos dizendo que Deus perdoa o tempo da ignorância. O que você entende sobre isso? Ignorância significa que Deus perdoa o tempo em que você viveu sem Cristo, desde que você o aceitou. Aquilo que ficou para trás, acabou. Deus passa uma borracha lá, ele apaga aquilo, porque aquilo foi um período da ignorância. Mas se você morresse naquele período, você estaria numa condição de culpado e condenado. Então, nós temos que entender essas coisas, porque o nosso coração hoje em dia, o coração da igreja hoje, está sem temor, sem respeito. Nós nos reunimos para dançar, pular, gritar, fazer tudo, menos adorar. Nós não temos mais um coração voltado para Deus. A igreja passou a se tornar como um brinco, um pingente, uma bijuteria na minha vida. Se der eu vou, se não der eu não vou. Esquecemos que a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar,
como é costume de alguns. Se Satanás foi derrotado no céu, Jesus o derrotou na terra, por meio do seu sacrifício na cruz e da sua ressurreição. Jesus venceu a morte. Muito bem, irmãos, desculpe aí, nós tivemos uma queda de energia, então todos os equipamentos apagaram. Mas estamos de volta. Então eu estava dizendo a vocês o seguinte, que Satanás foi vencido no céu. E ele então veio para a terra. E ele venceu o homem. Mas o homem não pode vencê-lo. Mas é incrível que o homem não pode vencer Satanás. Mas o homem tem a capacidade para desafiar Deus. Olha só que coisa. Tá? O homem tem a capacidade para desafiar Deus, dizer não a Ele. O homem tem a capacidade para tentar ser Deus de si mesmo. Porém, o homem deu a Satanás a condição de reinar sobre a terra. Deu a ele um título, uma função, que Deus não lhe havia dado. Veja, o que eu vou dizer agora você deve guardar bem. Satanás vivia em um mundo caótico. Guarde bem o que eu vou dizer, porque acho que você nunca ouviu isso. Ele vivia num mundo caótico. Era um mundo que ele amava. Olhe bem para a sua vida. Ela não está muito bem, mas você a ama. Talvez a sua casa não seja a casa dos sonhos, mas é lá que você se sente bem. Ou não é? Você tem vontade de voltar à sua casa. Satanás vivia nas trevas, no abismo. O homem vivia num jardim. E o que ele levou para o jardim? O abismo, a escuridão. Qual era a sua intenção? Fazer com que o homem amasse o seu abismo. Quando nós abandonamos a vida com Deus, ou não levamos a sério, nós estamos declarando que amamos o mesmo mundo que Satanás ama. E passamos a viver na dimensão que ele vive, influenciados e governados por ele. Mesmo estando na religião de Deus ou na igreja. Isso é sério. Muito sério. Então Jesus veio como um homem. Na forma humana, ele é Deus. E ele ofereceu a si mesmo para morrer na cruz, porque um inocente precisava morrer pelos culpados. O Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Morreu pelos culpados. E ele venceu também a morte. Ele ressuscitou. E por isso ele declara que a morte não prevalecerá contra a igreja, porque ele é o cabeça da igreja. Porque a igreja verdadeira irá ressuscitar, do mesmo modo que ele ressuscitou. Porque na igreja, ele também habita por meio do Espírito Santo,
que é o Espírito de Cristo. Muito bem. Quando ele venceu Satanás por meio da cruz e da sua ressurreição, a sua luta contra a malignidade cessou. Ele não tem mais que lutar contra o inferno. E quem tem que lutar contra esse submundo, essas forças infernais, somos nós. E por isso ele nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos receber toda a ajuda de Deus, toda a capacidade de Cristo. A mesma força que o levantou dos mortos, que venceu Satanás, está em mim, está em você. Para que nós possamos travar essa batalha entre o céu e a terra, entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E essa batalha é constante. Então, nenhum poder maligno pode dominar aquele que edifica a sua vida em Jesus, a rocha eterna. Hoje eu vou me ater sobre Jesus como a rocha. Não vou falar tudo, mas vou dar uma pincelada só. Já acabou a força, já acabou a energia, o tempo vai embora. E começamos a falar de Deus, o tempo faz assim, ó. Porque estamos falando sobre coisas eternas. Certa vez, Jesus disse a Pedro, e logicamente aos seus outros discípulos, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. É o que nós lemos. Agora, essa afirmação de Jesus não é algo simplista, uma declaração ingênua, sem elementos. Há coisas ali importantes, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Porque eu vou pegar o nosso texto base, e depois de tê-lo analisado, eu vou colocar ali alguns comentários, para que vocês entendam o que Jesus estava querendo dizer. Então, veja lá. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro. No grego, o nome Pedro significa Petros. Tanto faz Simão como Pedro. Simão é hebraico e Pedro é grego, mas o significado é isso, uma pedra. Você é uma pedra. Olha só, o que é uma? Uma. Então, você é uma pedra, um pedaço da rocha. Então você é uma pedra pequena. Não importa o tamanho, porque a rocha é gigantesca. E sobre esta pedra, se você é uma, ele não diria sobre esta, porque ele está definindo alguma coisa aí. Sobre esta pedra, agora ele usa outra palavra. Ele vai dizer a palavra Petra. Mudou. Jesus usa duas palavras no grego. Pedro é Petros. E a palavra, esta pedra, é Petra. Então ele diz, sobre este solo rochoso, sobre esta cordilheira de pedra,
É isto que significa a palavra pedra. Pedro, um pedaço da cordilheira. Petra, a cordilheira. Então, veja só. Ele diz, construirei. Este verbo é interessante, porque não significa só construir, mas também significa reconstruir. Então, veja bem, isso é muito interessante. Pode não parecer para você agora, mas há pessoas aqui que precisam ser reconstruídas. Eles foram uma nova criatura no passado, mas agora não são mais. Porque se acostumaram com a vida da igreja e não têm mais comunhão com Deus. E eles precisam ser reconstruídos, reavivados. Então veja só. Construirei a partir do quê? De uma base rochosa. Se você quer construir alguma coisa sólida, você tem que ter uma base rochosa, um pavimento que dure, que perdure, que sustente a edificação. Ou não é assim? Então veja lá, o que Jesus quer construir ou reconstruir? A minha igreja. Então nós precisamos entender o que é igreja. Igreja é uma assembleia, é um ajuntamento de pessoas para que pensem, entendam e ajam sobre o que lhes for deliberado ou determinado por Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós somos um ajuntamento de pessoas dispostas a pensar, entender e agir segundo as deliberações de Deus, segundo as determinações de Deus. Eu não estou aqui para julgar se gosto disto ou não. Eu estou aqui para ouvir o que Deus tem para me dizer e o que eu preciso mudar, praticar, a fim de viver uma vida justa, honesta, aceitável, agradável, que lhe dá prazer. Isto é o Evangelho. Eu não posso dizer a você, pense no que você quer e ofereça agora a sua oração a Deus porque Ele vai te dar. Isso é mentira. Isso não existe. A palavra de Deus ensina que se eu orar segundo a vontade de Deus, então Deus responderá. Mas se eu oro contrário ao que Ele diz, por que cargas d'água Ele tem a obrigação de me dar o que eu quero? Isso não é coisa boa. Então, vamos seguir. E então ele diz, e nem a morte poderá vencê-la. O que ele está se referindo aí? Quando ele usa a palavra morte, ele não está falando de sepultura. Ele está se referindo a algo muito mais além, profundo. Ele está se referindo a um submundo. O mundo invisível, o reino infernal, afastado e separado de Deus, que foi dado a Satanás.
O homem foi vencido no Éden. E Satanás foi vencido por Jesus no mundo. Portanto, Satanás ingressou no Éden e venceu o homem. Jesus, como o nosso Éden eterno, entrou no mundo e venceu aquele que se tornou rei deste mundo. Então, Jesus estabeleceu o quê? Deus estabeleceu o quê? Um novo Éden, porém espiritual. Se o Éden era um lugar de delícias e prazeres, viver em Cristo também deve ser uma vida de delícia e prazeres. Mas por que não é para alguns? Por que as pessoas perderam o prazer em Deus? Eu não estou condenando vocês. Nós somos uma assembleia que está aqui reunida para considerar, pensar, entender e agir para fazermos a vontade de Deus. Se você não entender os propósitos de Deus para a vida, você se torna indiferente a Ele, a religião te cansa. Ela se torna enfadonha, um peso impossível de se carregar. Uma coisa chata, inconveniente, porque Deus, em vez de ser amigo, se torna uma ameaça, um inimigo. Então a igreja vence a morte não poderá vencê-la. Veja lá, o reino infernal, afastado e separado de Deus, que é a morte, que apesar de ser muito forte, agora você tem que entender, não poderá dominá-la ou causar-lhe danos espirituais e morais. Toda vez que Satanás age de alguma maneira, seja na área psicológica, espiritual e física, o alvo dele é atingir a nossa espiritualidade e a nossa vida moral. Para que nos corrompamos, para que pequemos e nos afastemos de Deus. Satanás coloca pessoas no seu caminho, para que você se torne grande amigo deles, e você não é capaz de avaliar que aquilo ali está se tornando uma encrenca na sua vida. E está tornando você uma pessoa de duas caras. Quando você está com eles, você fala de um jeito. Quando está longe deles, fala de outro. Quando está com eles, você os defende ou não os repreende. Mas quando distante, não concorda. Você fica sem posicionamento. Está afastado. Porque quem está na verdade vive no princípio do sim, sim, não, não. E alguém ainda chega no rádio e diz assim, não, seguir a Deus é fácil. Pois é. Então,
Vamos continuar. Repare bem, essa batalha toda que eu estou falando com você, não é para destruir a rocha, Cristo, mas é para destruir aqueles que se edificam sobre a rocha, sobre Cristo. E isto tudo se refere a quem? A nós. E é uma destruição espiritual e moral. Satanás tentou de tudo. A partir do deserto da Judeia, lembram-se da tentação de Cristo? Ele tentou corromper Jesus. Ele tentou criar facilidades para que Jesus alcançasse os seus objetivos por outros meios que não fossem os de Deus. Ele tentou aguçar o quê? Os desejos de Jesus. Jesus tinha desejos. Alcançar a meta de Deus. E Satanás tentou fragmentar tudo isso. Colocar isso em pedaços. Colocando uma verdade e uma mentira, uma verdade e uma mentira, uma verdade e uma mentira. Por isso que Jesus dizia, está escrito. Um menino de 5 anos chegou, ou de 7 anos, chegou para o seu pai e sua mãe, e disse, mãe, eu sou menino ou menina? E a mãe disse, você é menino, mas na escola eu estou aprendendo que eu preciso optar. Olha o que o mundo está fazendo com seus filhos. A verdade é, Deus criou o homem e a mulher. Não existe outro. O que nós temos que fazer é respeitar as escolhas que os outros fazem. Porém, a verdade permanece. Então, veja lá. Deus o conduz a Jesus, a rocha eterna. Mas é sua a responsabilidade de se edificar nele. Mas espera aí. Não é Deus que me edifica? Não. Ele te dá toda a capacidade. Caso você queira se edificar em Cristo. Eu já vi cristãos ficar lá de joelhos, clamando, Deus, me fortalece, me ajuda, derrama. Se você quer uma vida cheia do Espírito, você tem que andar no caminho para alcançar esse objetivo. Se você quer ser fortalecido, você precisa pensar, entender e agir num caminho que lhe dará força. Há muitos anos atrás, quando eu ainda era um atleta, eu tinha que ter resistência, capacidade pulmonar,
musculatura para suportar choques, correr 90 minutos de chuteira em cima de grama, tomar chute, e dá também. Ter controle emocional. Tudo isso teria que ser praticado num período de tempo. E deveria ser o resultado, desculpe, de treinamento. Como você acha que pode ser cristão? Se a Bíblia não faz parte do seu treinamento, se a oração não faz parte do seu treinamento, se a companhia de Deus não faz parte da sua vida, se alguns vêm à reunião da igreja e sequer pensam, consideram, não avaliam o seu compromisso com Deus, e portanto, pouco importa se vão fazer ou não a vontade de Deus. Aí vem Satanás, e ele fragmenta a verdade, ele põe uma verdade e uma mentira, uma verdade e uma mentira, e a pessoa diz, Deus me entende. Olha a mentira. Deus te entende, é uma verdade, mas mas procure entendê-la como uma mentira, porque Deus entende você, mas não aceita a opção de vida que você está tomando. Ele ama, mas Ele não pode passar por cima da sua justiça, porque amor e justiça estão em pé de igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus te leva a Jesus, e nele você tem que tomar uma decisão. Como Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos ler esse texto. O trabalho de conduzir as pedras à rocha é de Deus, mas o de edificar a família de Deus sobre ela cabe a nós, ou seja, às pedras. Na semana que vem você vai entender melhor sobre o trabalho das pedras. Somente resistiremos aos ataques do maligno segundo a base que escolhermos para construirmos nossas vidas em Deus. Deu para entender ou não? Alguns constroem suas vidas sobre a rocha, enquanto outros sobre a areia. Uma base formada por grãos soltos de rochas. Aí não importa o tamanho. Então veja só, os grãos de areia são o resultado da erosão, da corrosão ou do desgaste de rochas e pedras. No sentido espiritual ou bíblico, muitos estão fragmentando, despedaçando, quebrando o caráter, a pessoa e os ensinamentos de Jesus,
fazendo com que tanto ele como suas deliberações ou determinações se transformem no quê? Em areia. Infelizmente, essa fragmentação também é feita para com os ensinamentos apostólicos. Se Jesus fala direto, ele também falou por meio dos apóstolos. Se Deus falou direto com Adão, Adão falou com Eva. Se Deus me deu esta palavra hoje, eu estou falando a você. Quando você recebe de Deus uma palavra do céu e compartilha com alguém, você está sendo usado para falar com um terceiro. E essa pessoa vai falar com outro, e outro com outro, e outro com outro. Mas é importante que esta mensagem se conserve verdadeira. E não fragmentada. Como do dito popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. Quando eu pego a verdade de Deus e começo a acreditar em meias verdades, eu estou quebrando. E aos poucos eu vou transformando aquilo em um terreno em que eu pretendo construir ou edificar a minha vida, e será um desastre. A verdade está sendo aos poucos. Eu ia falar uma coisa ali, mas eu usei a palavra errada. Esquece desfragmentada, é fragmentada. Tá bom? A verdade está sendo aos poucos fragmentada ou diluída e substituída por crenças e filosofias pessoais. É isso que está ocorrendo no mundo e na igreja. Ideologias, pensamentos, é menina namorando com menina, menino namorando com menino. Você faz a sua opção e eu respeito, mas a verdade é que o homem se casa com uma mulher para que possam ter filhos, a menos que Deus não lhes dê esta graça. Eu nunca vi uma mulher se engravidar de outra mulher, nem um homem de outro homem. E quando você lê o livro de Romanos, capítulo 1, Deus chama o homossexualismo de pecado, uma afronta às suas leis, ao bom senso e à moral. Muito bem. Jesus é a rocha. E quando ele e os seus ensinamentos são fragmentados, tudo se transforma em areia. Lembre-se do que eu disse. Então, quando eu penso nessa verdade, apesar de ela ser pecaminosa, eu fico pensando que uma pessoa adulta e responsável constrói a sua edificação sobre uma base rochosa,
porque ele é responsável. Mas e as crianças? Gostam de brincar na areia. Porque na areia, elas são capazes de fazer o que querem. Até de construir seus castelos, seus próprios castelos. Tente cavar na rocha com a sua mão. Se você não tiver um equipamento adequado, você não a escava. Se você está na igreja, de fato, e diz, eu quero crescer em Cristo, e não usar os equipamentos, digamos assim, entre aspas, que Deus lhes dá, eu estou usando você, então, que Deus lhe dá, você não conseguirá atingir a profundidade para onde deve ir em Cristo. Eu não estou aqui dizendo que você deve se tornar uma pessoa acadêmica. Mas o apóstolo Paulo e o Novo Testamento diz e afirma e ordena que nós não devemos agir como crianças. O apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, mas agora eu falo e ajo como um adulto. Você continua lendo o Novo Testamento e ele diz, é incrível como vocês voltaram a ser crianças. Vocês já deveriam ser mestres. Agora é necessário alimentar vocês de novo com leitinho materno. Leitinho racional. Tentar abrir a mente de vocês para entender quem vocês são de fato, e o que vocês fazem em Cristo, quem vocês são nele. Vocês perderam o juízo. Vocês voltaram ao mundo das imaginações, dos castelos, das forminhas de estrelinha, de coraçãozinho, na areia. Deus está falando com a sua igreja nestes últimos dias. Sejam adultos. O adulto pensa no futuro, a criança não. O adulto pensa em realizar o bem. A criança vive por imaginações, em sonhos. Ela é infantil. Então eu preciso questionar: Jesus é a minha rocha? Onde eu estou edificando a minha vida? Ou simplesmente o meu cercadinho de areia? O que eu estou fazendo com ele e a mensagem dele? Eu estou fragmentando? Transformando a mensagem de Jesus, adaptando-a a interesses pessoais? Eu ouço cristãos dizendo, tal dia eu vou numa igreja porque lá eu alcanço isso. No outro dia eu vou em outro lugar porque lá eu alcanço aquilo. Como é que pode? Que Deus é esse que num lugar dá um negócio, no outro lugar dá outro? É feira? É mercado?
Isso é coisa de criança. Isso é coisa de gente cega, incrédula, tola, que não sabe para onde está indo. Então a minha vida está sendo construída sobre a rocha ou sobre grãos de areia? Há pessoas que não conseguem sair de seu estado deprimido. E a razão é simples. Ele está construindo sua vida sobre a areia. Porque é criança. Ele vive em imaginações. Encare o teu presente. Procure saber qual é a vontade de Deus neste momento na sua vida. Levante as mangas e vá à luta, meu caro. Não se entregue ao desânimo. Não se entregue à amargura. Seja um homem e uma mulher de Deus. Sirva a Deus, fortaleça os seus irmãos. Num determinado momento do Sermão da Montanha, Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Quem ouve, o verbo ouvir significa quem dá atenção, quem considera e entende como sendo essencial à vida. Olha a profundidade disso. Quem dá atenção, quem considera, quem pensa, porque tem cristão que vai na igreja e não pensa. Só pensa no frango, no bife, no alho, no tempero, igual o povo de Israel no deserto. Que saudade do tempero! Você vai ver o tempero que o diabo vai fazer na tua vida. Pior que pimenta malagueta. Jalapeño. Quem dá atenção, quem considera e entende como sendo essencial à vida o quê? Esses meus ensinamentos, e vive de acordo com eles, é como um homem sábio, que construiu a sua casa na rocha. Jesus está dizendo o seguinte, construiu a sua vida sobre Jesus, o texto está dizendo assim, construiu a sua vida sobre Jesus, a rocha, porque entendeu os propósitos de Deus, como também entendeu a enxergar a vida por meio deles e através de Cristo. Ele entendeu os propósitos de Deus, enxergar a vida através deles, através de Jesus, isto é, a pessoa se edifica em Cristo, porque entende como essencial à sua vida os propósitos de Deus. Porque sem entender os propósitos de Deus, você não entende a vida. Nem por que está vivendo neste tempo. Está cheio de gente indo atrás de corrente, campanha, novena e buscando porque não entende o tempo. Eles querem tudo, menos fazer a vontade de Deus. Eu sei que algumas pessoas me odeiam quando eu dou essas declarações. Mas pelo amor de Deus, procure entender, compreender, que isso é verdadeiro. Deus está procurando homens e mulheres que tenham um coração voltado
voltado para Ele. E então Jesus diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Que casa? A edificada sobre a rocha. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, um homem tolo, insensato, rebelde, ímpio e incrédulo. É isso que quer dizer essa palavra, no grego. Que construiu a sua casa onde? Em fragmentação, em areia. Jesus está falando com pessoas religiosas. Ele não está falando com pessoas lá na Ásia, na Sibéria. Ele está falando em Israel. Ele está ensinando os princípios do reino de Deus, as estruturas do reino de Deus. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Eu já ouvi pregadores dizendo: Deus não quer o seu sofrimento. Então por que Jesus disse a mesma coisa? No verso 25, caiu a chuva, vieram as enchentes. E depois no verso 27, caiu a chuva, vieram as enchentes. Na primeira, ele fala para aqueles que construíram sobre a rocha. Na segunda, ele fala para aqueles que construíram na areia. Todos os dois vão ter problemas, lutas. Só que um vai desabar e o outro vai permanecer. Vocês querem ouvir o Evangelho? Está aí. Ah, já estou salvo. Você está salvo nada, rapaz. Eu tenho a certeza dentro de mim da salvação. Que certeza? Olha quantos erros você cometeu hoje, quantas omissões você cometeu hoje. Se Deus julgasse você pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você deixou de fazer, você ia para o inferno agora. E eu também. Deus tem tido misericórdia. Tudo que Ele espera de nós é boa vontade, é disposição, e não preguiça, timidez, medo, covardia. Ele não se importa que você tenha medo, mas Ele quer que você confie no espírito de coragem que Ele te dá. Deus nos deu a rocha, Ele nos deu Jesus, e também nos deu a responsabilidade de conhecê-lo melhor, através da nossa vida de unidade com Cristo. Assim como no passado Ele disse aos israelitas que escolhessem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham! Porém, a simples escolha ou decisão verbal não tornaria o homem cheio de vida e nem abençoado. Eu escolho Deus. Eu escolho ir na igreja todo domingo, toda terça. Então Deus vai me dar a vida. Não!
Isso aqui em algum momento vai se tornar um tormento na sua vida, uma desgraça. Você vai odiar estar aqui, você não vai ver a hora de sair daqui, de levantar e sair, dizer que vai no banheiro e como um rato, passar por um buraco e ir para o olho da rua. Porque você não suportará mais a verdade, os seus ouvidos estão contaminados, a sua mente se contaminou, o teu espírito não ouve mais a Deus, porque você o cauterizou, o amorteceu, o emudeceu. Quando Deus diz, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, e se você entrar nesse caminho, entenda que você terá que ser obediente, submisso às minhas deliberações, às minhas determinações, porque eu criei a vida. Eu conheço os segredos da vida, eu conheço os becos da vida, eu conheço a falsidade da vida, eu conheço a verdade que alimenta a vida e a torna abundante na eternidade. No caminho da vida e da bênção, a pessoa não está livre para viver como quer, mas deverá decidir de modo contínuo e honesto sobre como construirá uma vida abençoada por Deus. A sua batalha espiritual diária se dará por meio das suas escolhas, e estas, entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, entre a bênção divina e a maldição, entre uma vida edificada sobre a rocha ou sobre a areia. Não há como manter uma vida forte e abençoada por Deus em meio às investidas satânicas, vento, a chuva, as inundações, se não estivermos edificando nossas vidas sobre a rocha, que é Jesus. Porque Ele é o nosso socorro bem presente em tempos de tribulação. É Ele que nos dá toda a ajuda. Ele venceu e por isso nós podemos vencer por meio dEle. Nós sabemos que o inimigo vem para matar, roubar e destruir a nossa comunhão e compromisso com Deus, fazendo com que nós deixemos de fixar os nossos olhos na eternidade. Por que você tem tanto medo que Deus não lhe dará o que você precisa nesta vida? Eu nunca orei a Deus pedindo um carro. Estou dizendo a verdade a vocês. Nunca orei a Deus pedindo uma casa, nem salário. Aí assim me conhece há muitos anos. No estado que ela está de anos, não sei se ela vai se lembrar. Mas depois de velha, ela vem até rasgada na igreja. Então, eu espero que vocês tenham recebido uma palavra de Deus no coração, de alerta, e que nós deixemos a infantilidade e nos tornemos adultos, cresçamos em Cristo por disposição própria. E em vez de vivermos por imaginações, que nós vivamos a realidade do nosso tempo por meio da sabedoria de Deus.
que nós aprendamos quem devemos ser e o que devemos fazer para a glória dele, em nome de Jesus. Se Deus permitir, na semana que vem, eu vou falar sobre as pedras. O que Deus faz a elas, o que elas representam para os outros e qual é o sentido delas nessa edificação. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e obrigado pela paciência, por nos ter assistido até agora. Tivemos alguns problemas, mas todos foram superados. Vocês perceberam que quando o Espírito de Deus atua, nada atrapalha? Não existe como atrapalhar. Se estamos na presença de Deus, não precisamos inventar nada. Senhor Deus, muito obrigado pela tua vida, pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. E que o Senhor nos ajude a descansar e a enfrentar esta semana com garra, com vontade, respeito a Ti e sempre dispostos a ajudar aqueles que o Senhor nos traz. Dá-nos uma palavra certeira, específica, à pessoa que iremos ajudar, a fim de que ela possa se encontrar com o Senhor. E dá-nos a coragem para buscarmos tudo isto, em nome de Jesus. Uma boa noite, uma ótima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.